Olá pessoal, tudo bom? Então hoje vamos dar uma olhada aí nas informações que temos na tabela de rentabilidade acumulada do Tesouro. Nós vamos focar basicamente os últimos 30 dias, porque é o período aí em que a gente vê o que aconteceu no mês. Eu peço desculpas já para vocês, pode me xingar nos comentários sobre isso, porque eu deixei passar aqui a posição no dia 30 de junho para fazer o mês inteiro fechado de junho, que tinha tanta coisa para comentar no canal que eu acabei me passando. Mas até foi interessante, porque agora nós estamos falando na sexta-feira, dia 7 de julho de 2023. Eu estou gravando o vídeo na véspera, dia 6 de julho de 23. E o que nós vimos ali de. Acho que segunda-feira já começou, né? Ou foi terça? Nós vimos essa semana o mercado estressando um pouco, pessoal. O Day Futuro saindo ali da mínima de 10,6, batendo, acho que bateu 11, né? E na curva do 33. E isso é bastante coisa, pessoal. Em uma semana, deixa eu só. Mas ele deu uma boa reduzida na quinta também. Ele foi e voltou, acho que foi 10,8 o fechamento. 10,85, uma mínima de 10,6. Então subiu um pouquinho. É, é uma correção natural, até pode-se dizer, mas a tônica no mercado externo é o receio aí com um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. E aí é que fica uma situação muito difícil para os países emergentes, porque começa a diminuir juros aqui, eles continuam aumentando lá, o intervalo pode cair rápido. Muito embora os analistas já tenham dito assim, que em termos de taxas de repouso, né? Se ficar 9 aqui, 6 lá, ainda vai ser uma bela margem acima. Mas é que não dá para esquecer que uma coisa é real e a outra coisa é dólar, né? Ou enfim, essa discussão aí é longa. Mas o que eu quero, por que é oportuno até eu ter atrasado um pouquinho esse conteúdo, sem querer, claro, mas demos sorte. Porque deu esse estresse, pessoal. E esse estresse de poucos dias atrapalhou a rentabilidade de alguns títulos. E aí é muito interessante porque nós vamos comprovar para vocês uma coisa que nós já estamos falando desde que esses títulos foram lançados, o Renda Mais, que a marcação a mercado pega muito forte nesses títulos. E uma leve alta nas taxas de juros futuras no mercado secundário praticamente não alterou os títulos e as suas curvas respectivas. Nós vamos ver as curvas de cada um e eu vou comentar os títulos que estão em negociação, que eu anotei aqui a taxa respectiva no dia 6 do 6. E aqui é 6 do 7, né? Então, exatamente o que aconteceu aqui nos últimos 30 dias. E aí vocês vão ver essa alteração de curva e de rentabilidade no Renda Mais, que foi muito diferente de todos os outros títulos. Por quê? Porque eles têm os 20 anos de renda acumulando, né? Como a renda de fato acumula inflação mais taxa, tá? Ela oscila junto com a marcação a mercado. E aí sim, faz uma montanha russa muito forte. Bom, então só explicando isso aqui, muitos de vocês que acompanham o canal já devem saber direitinho, a rentabilidade acumulada simula uma compra 30 dias atrás e um resgate antecipado na data em questão, na data que está aqui. Bom, só vou dar um geral aqui nos dados para vocês. O Tesouro ele dá os dados de todos os títulos, inclusive os que não estão no hall, mas estão em posse dos investidores, tá? E eu não sei por que eles desorganizam essa tabela aqui, ó. Então, por exemplo, ó, nós temos o IPCA 24 e 26 que estão fora do hall lá embaixo, e a curva dos IPCAs principais está aqui em cima. Mas tudo bem, vamos começar, pessoal. O IPCA 29 rendeu 0,57. Então, o IPCA mais curto, pensou, comprou, né? Então, vejam só, pessoal. Isso aqui é o resultado, tá, bruto
bruto, não tem imposto de renda nem B3, simulando a venda com uma compra 30 dias antes. Então eu peguei as taxas do dia 6/6. E qual era a taxa do IPCA 29? 5,22. Resgata por 5,31. Prejuízo de marcação a mercado? Sim, né? Porque 0,57. Isso aqui é menos do que a gente está com 9% aí, digamos, 4,5% de inflação no último ano, mais nos últimos 12 meses, né? Mais 5, daí uns 9,5%. Isso aqui é bem menos, isso aqui é 6% ao ano, né? Então, sim, prejuízo de marcação a mercado. Vejam só, pessoal, sutil, mas não atrapalhou, porque rendeu positivo, né? Digamos assim, não atrapalhou. IPCA 35 a 0,69 nos últimos 30 dias, 5,42, mesma coisa, pessoal. Qual era a taxa lá 30 dias antes? 5,35, a taxa também subiu. Então veja, estressou, mas não comprometeu a rentabilidade, sim, mas não chegou a ficar negativo. Agora no 45 ficou, porque tem mais prazo. Qual era a taxa dele no dia 6/6? 5,66, resgatando a 5,80, gera um prejuízo de 0,24%. Tá aí, pessoal. Tá aí explicada a marcação a mercado. Então, sim, os títulos perderam um pouco da rentabilidade, que deveria ser entre 9% e 10%, e trazido para 30 dias, isso aí equivaleria a 0,8 por mês, mais ou menos. E eles não conseguiram acompanhar isso, porque a taxa de resgate subiu um pouquinho. Bom, pessoal, carregando agora a curva dos IPCAs com juros, esses aqui, ó, 24, 26, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 55, vários vértices. E a gente observa o que, pessoal? Parte mais proximal da curva, aqueles vencimentos mais próximos da data presente, 0,89, 0,39, 0,62, 0,76, tudo muito parecido, mas começa a reduzir conforme a gente vai para a parte intermediária, até 35, e de 40 em diante, que é a parte longa ou distal da curva, vai diminuindo e no 55 fica 0,09, ainda positivo, frente aos 0,24 negativos do IPCA 45. Por quê? Porque os IPCAs com juros, mesmo tendo mais prazo, eles têm duration menor, eles pagam um cupom de juros e isso os faz ter menos risco, e menos oscilação na marcação a mercado. Só dos títulos que estão em negociação, vamos ver o 32. A taxa dele, um mês atrás, era 5,29 e agora 5,36. Mesmo assim, ele conseguiu ganhar 0,76 no mês. O 40 era 5,48, foi para 5,57 e ganhou 0,57. E o 55 era 5,55, subiu 13 bases, foi para 5,68 e mesmo assim ficou com taxa positiva, 0,09. Vamos ver quantos bases o 45 subiu. O 45 subiu 14 bases e ficou 0,24 negativo. O 55 subiu 13 bases e ficou 0,09 positivo. Vejam que a diferença é grande. Vou falar dos prefixados e depois a gente fala dos renda mais em conjunto, porque ali é onde a gente vai centrar mais o nosso comentário. Bom, o pré-26, pessoal, rendeu 2%. Olha isso. Ele estava 10,62. É isso mesmo? 10,38. Olha aí. Então, ele continua tendo ganho de marcação a mercado. Ou seja, 24, caiu 24 bips. Dá para ver claramente, pessoal, 2% versus ganhos de 0,5%, menos, um pouco mais nos IPCAs em geral que a gente acabou de ver. Então, o pré-26 ainda não sofreu tanto esse estresse da curva. O 29 estava com 10,97 e agora está com 10,84, caiu 13 bips. E olha aí, pessoal, disparou quase 3%. Bastante ganho, hein? O que faz um prefixado um pouquinho mais longo, hein? Mas é aquilo, né? Não protege da inflação, tem todo o risco. Mas o binômio risco-retorno está muito claro aqui.
Agora que está positivo, ele está dando um ganho bem maior do que o IPCA 29. Olha ali, ó. Quanto que deu o IPCA 29? Vou subir mais um pouquinho aqui, ó. Deu 0,5%. E olha o pré-29. Cadê? 3% praticamente, arredondando. Então, quer dizer, mais risco, mais retorno, mas só nos momentos de retorno positivo. Então, quer dizer, você tem que acertar muito o timing. Tem que ser um excelente tactician, né? Tem que ser um tático muito bom, né? Muito difícil para a pessoa física comum aí, que tem os seus afazeres diários e ainda não protege contra a inflação. Eu acho que a grande tese do pré-29, opinião, tá? Não é recomendação de nada. Só minha opinião. Eu acho que a grande tese do pré-29 já passou, que era dobrar o capital. Acho que fora isso, não vejo muito sentido nele, não. Só uma opinião, tá, pessoal? Olha, se é o seu título preferido, tá, pode dizer aí, pô, Natan, pega leve aí com o meu título preferido, que a gente vai maneirar nos próximos vídeos, tá bom? Aí, pessoal, eu decidi o seguinte, ó, eu vou tentar levar na flauta aqui as coisas, tá? Porque as pessoas as pessoas falam muita bobagem na internet, eu também falo, mas a gente tem que levar mais na flauta, porque senão a gente quer tentar passar um conteúdo forte do ponto de vista financeiro para vocês. Eu acho que se eu conseguir fazer isso de maneira mais leve, vai ser um pouquinho melhor, né? Mas que tem uns comentários meio osso de ler, tem. Eita, nós, tá. Deixa pra lá. Pré-33 com juros. Ô, pancadão, hein? 3,20, pessoal. O patinho feio, hein? Patinho feio aí rendendo 3,20. Quanto é que ele estava? 11,10 no dia 6/6, a taxa. 10,95 agora. De resgate. 3,20, o grande vencedor aí. Nesse apanhado aí. Deixa eu ver. Agora, os Selics, tá? Comentário rapidinho. 13,75 ao ano. Vamos transformar em mensal? Quem gosta aí, ó. 13,75 dividido por 100, mais 1, elevado a 1/12, tá? Então, elevado, parênteses, 1/12, fecha parênteses. Esse resultado é 1/12, e agora o resultado da exponenciação, 1,0107, menos 1 vezes 100. Então, os 13,75% da Selic ao ano rendem 1,07% ao mês, tá? É daí que eu tiro essa conta. Selic 24 tá na curva, 26 tá na curva, 25 ligeiro ganho de marcação, 27 ligeiro ganho de marcação e Selic 29 um ganhozinho de marcação também, tá? Esclarecido aí os porquês das taxas diferentes nos respectivos tesouros Selics, tá? Agora vamos para o Renda Mais. Então, pessoal, de cara nós já temos uma questão aqui. Olhem bem essa curva do Renda Mais. Positivo, zerado e depois tudo negativo. E conforme aumenta o prazo, aumenta a dor. Aumenta o negativo se fizesse resgate antecipado. Em 30 dias, que é essa primeira coluna. Nos tesouros IPCA, somente o 45 ficou negativo. Nos IPCAs com juros, nenhum ficou negativo. Nos prefixados é tudo festa. E no Renda Mais, quase tudo é prejuízo. Por quê, Natan? Porque como eles têm esse prazo de renda de 20 anos que começa a contar na data de conversão, que é o nome do título, só que na verdade ele vai ter uma duration de todo esse período de renda entre 2030 e 2050, ou dezembro de 49, para ser bem exato. E os 50, entre janeiro de 50 e dezembro de 69. Tá? E os 65, entre janeiro de 65 e dezembro de 84, 2084. Então, é muita coisa, é muito tempo ali, tá? Por isso que todos eles, a partir do 40, sentiram mais do que o IPCA 45. O IPCA 45 caiu 0,24, tá aqui, é um título que tem 22 anos de prazo, só que o Renda Mais 45, quanto que ele tem de prazo? Ele tem os 22 anos do Tesouro IPCA principal e mais 20 da renda.
Se a gente disser que essa renda seria um prazo médio de 10 anos, então seriam 32 anos, né? É muita coisa. Por isso que ele perde muito mais com relação ao IPCA principal de mesma data, ou de mesmo ano, né? Porque a data não é bem a mesma, porque um é janeiro, começa a pagar em janeiro, o outro paga tudo em maio. E o 35, que teve lucro? O 35 principal lucrou 0,69 e o Renda Mais ficou no 0 a 0. Mas eu quero também comparar as taxas para a gente ter uma noção, pessoal. Por exemplo, você pega aqui o IPCA com juros 55, que teve uma majoração de 13 bips na taxa e ficou no 0 a 0. Então, quer dizer, é um estresse pequeno, 0,13, tá? Mas ele ficou no 0 a 0 porque ele tem um longo prazo. Mesmo assim, ele tem um longo prazo. 55 com juros, tá? Vamos ver o 30, que teve ganho. O 30 estava sendo negociado a 5,50 no dia 6/6 e agora 5,60. Mesmo assim, ele ganhou 0,5%. Deveria ter ganhado mais, porque você pega ali 5,5 mais 4,5 dá 10. Fazendo a conta de canto de papel, né? Então, quer dizer, 10% é quase 1%, ao ano é quase 1% ao mês, e não é 0,51, 0,51 é 6. Então ele está perdendo na marcação a mercado. O Renda Mais, 35, era 5,58, subiu 12 bips e ficou no 0 a 0. E o 40, pessoal, que perdeu 0,32, era 5,62, subiu 14 bips e perdeu 0,32. Vamos ver se os demais, eu vou anotar aqui 14, que foi a majoração, a partir do 40 para comparar, pessoal. Então o 45, que perdeu 1%, estava 5,62, ele subiu 16 bips. E aí de 1 foi para 1,5%. Vocês viram, pessoal? De 14 para 16 bips, com mais 5 anos de prazo entre o 45 e o 50? Não, peraí. Entre o 40 e o 45 vai de 0,30 negativo para -1. Peraí, eu tô aqui, pessoal. Desculpa a confusão. 5,76 era 5,62, subiu 14 bips. Aqui subiu 16 bips. Era 5,62, subiu para 5,78. E caiu, e o rendimento caiu de 0,32 para -1. Só por 2 bips a mais. Mas o prazo de 5 anos a mais faz muita diferença. E no 50, pessoal, que foi 1,5. Quanto que ele subiu? Ele estava 5,61, ele subiu 16 bips também. Ele subiu a mesma coisa que o Renda Extra 45. 45 e 50 tiveram o mesmo efeito de marcação a mercado, porque o 45 era 5,62 e o 50 era 5,61 no dia 6/6. Então, ambos subiram 16 bips, tá? Ambos subiram 0,16%. Mas como o 50 tem muito mais prazo, olha aqui, e o prazo não é os 5 anos tão somente, é a renda inteira, né? É o pacote inteiro. Faz variar 0,5%. Aí o 55, pessoal, teve menos prejuízo que o 50. Vamos ver por quê. 5,76, ele era 5 e... O 55 era 5,60. Ele subiu 16 bips também, a mesma coisa. Ficou muito parecido. Vamos ver o 60, que caiu 2%. 5,76 frente 5,59. Subiu 17 bips. 2% negativo. E o 65, pessoal, também estava 5,59. Subiu para 5,76, 17 bips e caiu 2,41. Então, pessoal, vejam como, fora diferenças pontuais, devido a prazos, né? Vejam que quanto mais aumenta o prazo no Renda Mais, minha gente, mais a pancada é para baixo na rentabilidade e no preço, conforme a taxa sobe. E a taxa subiu muito parecida, porque o 40 subiu 14 bips. Vamos ver quanto que subiu o 35. O 35 subiu 12 bips.
e ficou no 0 a 0. E o 30 subiu 10 bips e teve lucro. Então, 10, 12, 14 e o resto da curva subiu praticamente 16 bips. Estressou. E só que veja aqui, ó, como aumentos muito parecidos na taxa fazem a rentabilidade derreter, pessoal. Então, e isso só aconteceu no Renda Mais e no IPCA 45, porque todos os outros títulos foram positivos. Então, é exatamente o que eu falei desde o começo desse título. O pessoal se entusiasmou bastante com o Renda Mais, porque ele teve uma valorização expressiva, né? O 65 acho que chegou a ter ganhos aí de mais de 30% de preço, né? E isso entusiasmou o pessoal, mas, minha gente, muita calma com esse título, porque vejam que aumentos modestos na taxa, que não mexeram na curva do IPCA com juros, não mexeram na curva dos prefixados, não mexeu ali nos principais vencimentos do Tesouro Principal, o IPCA principal, só do 45. Vejam que aumentos modestos na taxa de resgate já derrubam os vértices a partir de 2040. Derrubam, isso aqui é muito forte. Então, pessoal, tomara que não, tá? Ou para outros, tomara que sim. Depende. Me diz aí. Para se a taxa voltar para 6,5%. Tomara que sim alguns, tomara que não outros. Mas eu falo tomara que não porque o risco vai ser um caos de novo, né? Mas se a taxa volta para 6,5%, pessoal, como esteve aí no comecinho do Renda Mais, meu Deus, esses títulos, o preço vai pro ralo. Vai pro ralo. Então tem que ter muita calma com esse título. Muita calma, tá? É um título que realmente, se você quer investir, tem que investir, acho que em primeiro lugar, para ficar nesse prazo aqui, para você realmente ter essa rentabilidade acumulada ao longo dos 20 anos de recebimento de renda. Você não vai fazer resgate antecipado. E como é que você vai investir nesse título? Já que ele é muito mais volátil que qualquer outro título do Tesouro, como eu acabei de demonstrar aqui para vocês, com os dados da própria tabela do Tesouro de rentabilidade acumulada. Tá? Então, vejam que eles são muito mais montanha-russa. Então não tem jeito, pessoal. Tem que ser aporte fracionado e contínuo. Você tem que aportar sempre. Se você né, estabeleceu ali, não, minha aposentadoria 2040 e tal, eu quero receber assim, eu vou gastar o patrimônio. Tem essa decisão também, né? Vou gastar o patrimônio e quero recebê-lo em 20 anos, corrigido pela taxa e pela inflação. Vou no Renda Mais 40, beleza. Mas vai com calma, sempre, compre sempre, faça que nem nos leilões, o pessoal compra sempre, né? Os institucionais compram sempre. Claro que eles não têm Renda Mais lá, tá? Mas o que eles compram lá, eles compram sempre. E então você tem que fazer o mesmo. Tem que comprar sempre. Por quê? Porque é montanha russa. É montanha russa. Olha o que é isso, minha gente. Não aconteceu nada na curva. Não aconteceu nada. Olha aqui os IPCAs com juros. Todos positivos. Todos positivos. Rentabilidade positiva. Por que isso do Renda Mais? Justamente pelos 20 anos de renda que rende inflação mais taxa e tem marcação a mercado. É por isso. É por esses dois fatores. Então, muito cuidado. Invista sempre. Por quê? Porque aí você vai acumular sempre. E aí você vai ter um preço médio, uma taxa média, e aí você não vai levar uma pancada tão forte. Por exemplo, quem comprou o Renda Mais na semana passada, tá nesse prejuízo aqui. Por quê? Porque o movimento de alta das taxas foi esta semana. Então, e a coisa é rápida. Então, para não levar essa pancada, não dá para fazer aporte concentrado, porque a gente não sabe o futuro, né? Então, gente, é isso, tá? Eu acho que são títulos maravilhosos, mas para a finalidade a qual foram desenhados. Ou seja, para você receber essa renda corrigida ao longo de 20 anos. Que não, é pouco tempo, hein? É muito tempo. É muito tempo, tá? Vejo aí da nossa audiência, quantas pessoas, por exemplo, podem dizer que tem 20 anos de profissão?
Talvez a maioria diga que sim, mas veja bem, é uma vida inteira de trabalho. É o que esse título paga, é muita coisa, é muito tempo. Então a oscilação a mercado desses títulos é refletindo exatamente um período tão longo quanto esse, quanto de uma vida profissional de uma pessoa, né? Certo, minha gente? Então, olha aí, ó, recado importante, recado dado, preste muita atenção nesse título e se cuide. Se cuide, mantenha, não altere o seu plano. Não dá para parar de investir. É um título que tem que investir sempre, para você sempre ter aquela taxa média ali e não levar nenhuma surpresa no meio do caminho, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.